como está tudo tão difícil, isso também acaba refletindo no cenário, no mercado financeiro como um todo. E agora o assunto é esse, mercado financeiro em tempos de inflação, juros altos, o pequeno e o médio investidor não sabem onde investir o dinheiro. O investimento mais popular no Brasil, a caderneta de poupança, nos últimos meses, bateu recorde negativo. E uma das razões é certamente o fato do brasileiro se ver obrigado a mexer naquele dinheiro guardado, até mesmo para se manter. Ao vivo, eu recebo o economista e consultor financeiro Carlos Cardoso, com experiência de mais de 8 anos no mercado financeiro, que participa do Sergipe no Ar de hoje. Aproveito para lembrar que o nosso WhatsApp está aberto e você também pode fazer perguntas. Você que é um pequeno investidor ou médio investidor e quer aproveitar a presença do consultor financeiro para tirar suas dúvidas. Já estou com o celular em mãos. Lembre de dizer nome, sobrenome e a cidade onde você mora para que eu possa ler e interagir com você ao vivo e em tempo real. Bom dia, Carlos Cardoso. Obrigada pela presença aqui no Sergipe no Ar. A gente ouve, né, desde 2015 para cá, quando a crise se instalou mais fortemente no Brasil, o brasileiro vem tentando se reerguer, as coisas em alguns setores da economia, algumas coisas já começam a apontar positivamente, como é o caso do setor civil, o setor do mercado imobiliário, mas outros setores ainda encontram-se tentando respirar. Qual seria a saída para pequeno investidor ou médio investidor nesse momento? O que é lucrativo? Onde ele pode investir o dinheiro? Bom dia, Tamires. Obrigado pelo convite. O cenário de investimentos atual, analisando de uma forma bastante ponderada, é de certa indefinição. De fato, as eleições presidenciais afetam diretamente as oportunidades no mercado financeiro. E no momento, exatamente, se a gente analisar no curto prazo, a gente tem uma tendência a recomendar que os investidores busquem o que a gente chama de liquidez. É deixar as aplicações em rendimentos que a qualquer momento você possa fazer uma mudança, ou alterar e sacar ou evidentemente fazer um outro investimento. Tá? Uhum. Mas mesmo dentro desse cenário, a gente tem diversas oportunidades em soluções, em corretoras, em instituições que não são os grandes bancos, que são muito mais interessantes do que a velha conhecida caderneta de poupança ou mesmo um CDB, uma aplicação de renda fixa padrão no banco. Uhum. A gente costuma falar que investimentos a gente pode analisar como um corretor de seguros. Uhum. Qualquer pessoa, quando compra um carro, ela faz a cotação do seguro do automóvel com o corretor e no banco. E, geralmente, com raríssimas exceções, o corretor consegue condições melhores para o seguro do automóvel do que o banco. A mesma coisa acontece para o mercado de investimentos. Existem diversas oportunidades e diversas opções de investimento fora do setor dos grandes bancos. Uhum. O nome da figura do profissional que auxilia é justamente um corretor de investimentos. E ele consegue, invariavelmente, condições muito mais interessantes e oportunidades melhores para qualquer tipo de investidor. Então, vamos citar, para quem está acompanhando nossa programação, quais seriam essas alternativas, trazendo assim de forma bem prática, já que a caderneta de poupança já não está sendo tão lucrativa assim. Eu vejo muita gente investindo, por exemplo, em tesouro direto. E qual a sua visão sobre isso? Eu acho uma alternativa muito interessante. De fato, para primeiro um passo para um investidor, um pequeno investidor, aquele que está começando, que nunca investiu fora da poupança, é uma alternativa excelente, ela invariavelmente vai render mais do que a poupança. Uhum. E é muito interessante. Tá? Mais uma vez, à medida que o investidor vai crescendo e vai construindo uma carteira melhor, existem diversas oportunidades. E aí, se eu começar a falar que as categorias e oportunidades de aplicação, é um universo muito amplo. Tá? Então, de fato, o interessante é procurar um corretor, procurar uma figura que possa assessorar. Mas a gente tem diversas oportunidades, tanto de renda fixa, isso é importante pontuar, que às vezes fala, o mercado financeiro é risco, é volatilidade, bolsa de valores. Não tem nada disso. Tá? O que a gente faz é buscar aplicações que tenham um rendimento de fato mais interessantes e com um perfil de risco que a gente chama, que é menor. Na verdade, é um produto de investimento, uma aplicação que tenha o perfil adequado para aquela pessoa. Uhum. É muito comum alguns clientes perguntar qual é a melhor aplicação hoje. Não tem. Depende do perfil? Depende do cliente. Depende da renda fixa que ele tem, depende do que ele quer, por quanto tempo ele vai deixar o dinheiro aplicado, o quanto esse dinheiro, se ele vai precisar de uma eventual emergência ou não. Uhum. Então, depende. O que existe hoje? Existem diversas oportunidades, o universo é muito amplo. E é impossível pontuar aqui
aquele ou aquele outro investimento. Tem que procurar, tem que sentar, fazer um estudo mais cuidadoso. Seja para o pequeno ou médio investidor, a cultura de guardar dinheiro é algo ainda muito difícil no Brasil. Os brasileiros não têm o hábito de guardar dinheiro e muitas vezes não conseguem encontrar estratégia para isso. Já que está tudo tão caro, tudo tão difícil, qual seria a orientação, principalmente para os pequenos investidores? A cultura de guardar dinheiro, de fato, o brasileiro não tem essa cultura ainda. Quando a gente analisa outros países do mundo, existe uma cultura forte. Inclusive, boa parte da educação financeira nos outros países é dada já no colégio. Tá? Mas o que a gente observa é que, das estratégias pontuadas, aquela que a gente considera mais interessante é você estabelecer um percentual da renda que você deseja poupar, e aí você tem que analisar, de fato, seus gastos, etc., quanto é que seria possível, mas, de fato, quanto mais, melhor. E essa é a primeira conta que você vai pagar. A primeira, quando você receber o salário, você meio que fazer uma aplicação automática, alguma coisa nesse sentido, para que seja uma conta de fato. E antes de você começar a pagar as suas outras despesas do mês, etc., você já ter essa reserva feita. E aí, dentre as estratégias, para o pequeno investidor que tem a dificuldade de gerar poupança, aquela que a gente recomenda seria, de fato, você começar por uma previdência privada. Porque você já coloca em débito automático, vira uma conta que você, mais uma conta que você está pagando e que, na verdade, você está poupando. Então, é um investimento. É um investimento. Olha, a gente já tem gente interagindo. Queremos lembrar vocês aí da capital, também do interior, que estão ligados em nossa programação, que podem interagir ao vivo e em tempo real por mensagem. Lembrando de dizer seu nome, sobrenome, a cidade onde você mora. Se você não sabe administrar seu dinheiro, por exemplo, se você não sabe como você que vive de um salário mínimo pode investir, envie suas perguntas, lembrando de dizer nome, sobrenome e a cidade onde você mora. Está ligadinha com a gente aqui a Rose, do bairro Santa Maria, em Aracaju, acompanhando essa entrevista sobre investimento e aprendendo muito. Ela está, inclusive, digitando, interagindo agora. A gente agradece mesmo a interação de vocês e ficamos felizes que estejam gostando das informações que estamos trazendo hoje aqui. Tem mais interação, daqui a pouquinho a gente vai ler, daqui a pouquinho eu vou ler mais perguntas. Agora vamos falando, então, desse investimento da Previdência. É bom, então? É uma boa aposta? De fato é. A Previdência, a gente costuma recomendar que tem que ser prioridade do ponto de vista do investidor. Tá? Antes de qualquer outro tipo de investimento, é interessante que ele comece a fazer uma Previdência. Pontuar alguns porquês, mas na prática, quanto mais tempo você faz um investimento, melhor é o retorno dele a longo prazo. Na verdade, por incrível que pareça, o tempo do investimento é mais determinante para a sua rentabilidade do que a própria taxa de juros que você recebe. Então, quanto antes você começar a Previdência, melhor. E depois tem um fato, uma característica do Brasil, que a Previdência tem mudado nos últimos anos. Existem algumas propostas de alteração da Previdência pública e pelos dados econômicos que a gente analisa e as informações é que ela teve muito próximo de mudar no passado e provavelmente vai mudar no próximo ano e depois vai mudar de novo, e a tendência é que ela fique bastante alterada do que a gente conhece hoje nos próximos 10, 15, 20 anos. Então, analisando esse cenário, de fato, o mais importante hoje, do ponto de vista de investimento e de segurança para qualquer investidor, é estabelecer uma previdência. E pelas características delas é muito interessante. Mais uma vez, para aquela pessoa que não tem tanta capacidade de poupança, é uma alternativa interessante, porque vira tipo uma conta que você tem que pagar todo mês. Tem uma tributação dentre as categorias de investimento, que é a menor tributação que pode chegar, que é 10% do percentual do ganho. Nenhum outro tipo de aplicação no Brasil tem uma tributação dessa. E seu caráter também de longo prazo. Então, o que a gente recomenda é que seja de fato a prioridade. Tem telespectador interagindo, Carlos Alberto está ligado com a gente na cidade de Maruim. Bom dia, Maruim, obrigada pela audiência de todos vocês que moram aí em Maruim. E o Carlos Alberto pergunta assim, ele queria saber se é prejudicial ficar sempre sacando dinheiro na conta de poupança e aí, digamos assim, que vai caindo, vai tirando, aí não vai repondo, e vai tirando, não vai repondo. E ele aproveita e parabeniza a audiência. Parabéns pela audiência, muito obrigada, Carlos Alberto de Maruim. Sim, é muito prejudicial. Tem que ter um autocontrole, né? Às vezes alguém em emergência tem que tirar o dinheiro, mas aí tem que lembrar que tem que repor. Sim, tem que repor.
Mas também não é tão prejudicial antes de tirar da poupança do que entrar no cheque especial, do que sacar do cartão de crédito. Mas de fato se você tem uma poupança, a ideia é que você tenha a constância de poupar, de aplicar na poupança, e não de você usar aquilo como um fundo, mais uma conta. Talvez ele tenha dito o seguinte: é comum algumas pessoas pegam o salário, põem na poupança e vai sacando ao longo do mês. Essa estratégia não é muito eficaz porque a poupança só rende na data do aniversário. E às vezes, quando ele pôs o salário dele na poupança e foi sacando, ela não rendeu porque não chegou na data do aniversário ainda. É uma estratégia. Então não teria ganho nenhum nessa situação, né? A poupança ela só rende na data do aniversário. Ao contrário de outras rendas fixas, de outras oportunidades que existem no mercado, que elas rendem diariamente. Então, inclusive, mais um motivo para que a pessoa procure outras alternativas e saia da poupança. A poupança só rende no aniversário, enquanto que qualquer outra renda fixa, ela rende diariamente. Tá? Então, Previdência, Tesouro Direto, foram algumas opções. Gildete do Bairro Industrial está agradecendo as orientações e gostando bastante. Obrigada, Gildete, aí ligada com a gente no Bairro Industrial, em Aracaju. Carlos Cardoso, obrigada pela presença também, pelas orientações concedidas aos telespectadores. Obrigado, eu que agradeço. Bom dia.